guys, how are you today? E aí pessoal, como estão hoje? Hi folks, are you okay? Oi pessoal, tudo bem? Today we are going to know more 6 global goals, the last remaining to complete our list. Hoje nós vamos conhecer mais 6 metas globais, as últimas que faltam para completar a nossa lista. Be aware, because at the end of the class we'll have another challenge for you. Fica ligado, tá? No final da aula a gente vai ter outro desafio para vocês. The goal number 12 aims to ensure responsible consumption and production. A meta número 12 visa assegurar o consumo e a produção responsável. And the number 13 proposes to take an urgent action to combat climate change and its impacts. E a 13 tem como proposta combater essa mudança de clima, pessoal, e o impacto que está causando no nosso planeta. The goal 14 supports the life below water and clean oceans. A meta 14 defende a vida embaixo d'água e a limpeza dos oceanos. The goal 15 talks about the life on land and its purpose. It's to protect, restore and promote sustainable uses of terrestrial ecosystem. E a número 15, pessoal, fala sobre a vida na Terra, né? Proteger e promover um ecossistema sustentável para todos nós. Peace, justice and strong institutions are the main themes of the global number 16. Paz, justiça e instituições fortes são os principais temas da meta número 16. The last goal, number 17, tries to promote partnerships for the goals because the global goals can only be met if we work together. E a última meta, pessoal, a 17, tenta promover parcerias ao redor de todo o planeta, porque é a única maneira que a gente tem para todas essas metas anteriores funcionarem, é a gente trabalhando junto. Agora que já conhecemos todas as 17 Global Goals, é hora de testarmos nossa memória sobre elas. Além disso, também podemos relembrar algumas dicas de leitura em inglês, que podem nos ajudar nessa missão. Let's go? Primeiro, fique atento se o texto, anúncio ou poema que você está lendo apresenta alguma imagem, gravura, gráfico ou tabela. Isso poderá te dar uma boa noção do assunto ou tema sendo tratado. Apoie-se em palavras parecidas com o português, para fazer assim algumas previsões sobre o tema e o assunto que você está lendo, o assunto do texto. Lembre-se que você já sabe sobre esse assunto, para tentar entender o texto em inglês. Não esqueça também de prestar atenção à fonte do texto, ou seja, quem escreveu e onde foi publicado. Isso te dará boas noções acerca do tipo de linguagem empregada e o nível de informação. Então é hora de nosso desafio. Take a look at the image and try to identify what global goal it is about. Don't forget our reading tips. Então é hora de nosso desafio. Observe cada uma das imagens e tente identificar sobre qual meta global elas estão relacionadas. Não esqueça também de nossas dicas de leitura. Letter A. Goal number 6. Clean water and sanitation. Letter B. Goal number 9. Industry, innovation and infrastructure. Letter C. Goal number 7. Affordable and clean energy. This is our second challenge. Look to the image and choose the best option. Esse é o nosso segundo desafio. Observe as imagens e escolha a melhor opção. Letter A. Goal number 10. Reduce inequalities. Letter B. Goal number 8. Decent work and economic growth. Letter C. Goal number 4. Quality education. And this is our last question. What is the option that is related to the picture? E agora a nossa última questão. Qual é a opção que mais está relacionada com a imagem? Letter A. Goal number 8. Decent work and economic growth.
Letter B, goal number 11, sustainable cities and communities. Letter C, goal number 16, partnerships for the goals. Então, pessoal, vamos conferir nossas respostas? Se no primeiro desafio você marcou letra B, parabéns, essa é a resposta correta. Pessoal, se no segundo desafio você marcou letra A, parabéns, ponto para você. No último desafio, a resposta também é a letra B. Confere aí se você acertou e até a próxima aula. Bye, bye. Bye, bye. See you then. Gurizada, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu estou aqui de novo para a gente falar sobre história. Bom, pessoal, uma das 17 metas do desenvolvimento sustentável fala sobre a busca por empregos dignos e crescimento econômico. Essa é uma luta histórica dos trabalhadores do Brasil e a gente vai falar hoje um pouco sobre isso. Aliás, a luta dos trabalhadores garantiu condições de trabalho que a nossa sociedade usufrui e muitas vezes não reconhece. Bora falar um pouco mais disso? Você já deve ter ouvido falar dos direitos trabalhistas, certo? Sabe em que contexto eles surgiram? Bom, quando o trabalho assalariado passou a ser o principal motor da economia no Brasil, as condições de trabalho eram muito ruins. O capitalismo ainda estava se consolidando, e a ideia do trabalho ainda possuía heranças dos tempos da servidão e da escravidão. Eram comuns jornadas de trabalho de 16, 14, 12 horas diárias. Não havia qualquer garantia de salário, as condições eram insalubres, quem se acidentava não recebia qualquer assistência, não havia aposentadoria, enfim, uma situação bastante difícil. No mundo inteiro, operários começaram a se organizar para exigir melhores condições de trabalho nas fábricas e, posteriormente, para todos os trabalhadores. No Brasil, as primeiras greves em busca de melhoria de condição para os trabalhadores ocorreram no início do século XX. Mas o principal movimento foi a Greve Geral de 1917. Ela iniciou em São Paulo após a polícia matar um jovem trabalhador, mas rapidamente se espalhou por outras partes do país. Aqui é importante falar que as lutas dos trabalhadores não eram encaradas como questões relacionadas ao trabalho, e sim como questões de polícia. Vistos como desordeiros, anarquistas, baderneiros, os trabalhadores enfrentavam a repressão violenta por parte da polícia. Havia inclusive uma lei de 1907 que dizia que o governo brasileiro podia expulsar do país aqueles imigrantes que se envolvessem em greves. Uma das reivindicações nesse período era de que as jornadas fossem de no máximo 8 horas e o fim do trabalho infantil. As crianças, aliás, além de receberem salários bem mais baixos do que os adultos, eram frequentemente espancadas quando cometiam algum erro no seu trabalho. A primeira vez que as lutas dos trabalhadores surtiram um efeito foi após 1930, quando Vargas tomou o poder. Para responder às pressões dos trabalhadores e mostrar que o novo governo seria diferente daquele governo dos oligarcas anteriores, foram decretadas uma série de leis sociais e trabalhistas, como limitação da jornada de trabalho, pagamento de horas extras, férias, aposentadoria, etc. Vargas soube usar politicamente os direitos cedidos aos trabalhadores. Eles foram apresentados como uma espécie de presente de Vargas. O governo também propagandeou a ideia de que trabalhar era ser cidadão e contribuir para o progresso do país. Esses ideais de defesa dos direitos do trabalhador, nacionalismo, estatização da economia, são associados ao conceito que Vargas criou para o que chamou de trabalhismo, o seu movimento político. Para evitar conflitos, Vargas estabelecia uma mediação do Estado nos acordos entre patrões e empregados, aparelhando os sindicatos e diminuindo a mobilização dos trabalhadores. Ao mesmo tempo que cedia direitos aos trabalhadores, o governo Vargas agia para tentar controlá-los. Aliás, segundo Alzira Vargas, a filha e secretária de Getúlio Vargas, quando ele tratava de tentar implementar as leis trabalhistas, Vargas se encontrou com empresários
que se queixavam dos impostos e das obrigações que a consolidação das leis trabalhistas trariam. Irritado, ele teria comentado, abre aspas, burgueses burros, estou tentando salvá-los e eles não entenderam. Fecha aspas. Essa é uma clara referência ao fato de que a luta dos trabalhadores por direitos poderia levar a movimentos mais profundos, como, por exemplo, a Revolução Socialista na Rússia, em 1917. Muitos dos direitos trabalhistas foram decretados em 1943, na consolidação das leis do trabalho ou simplesmente CLT. Mas as lutas dos trabalhadores seguiram e, ao longo do tempo, surgiram mais conquistas, como o 13º salário, descanso semanal remunerado, entre outros. O movimento operário também foi importante no período final da ditadura civil-militar. Durante o regime militar, os protestos foram proibidos. O movimento operário não tinha muito espaço para se manifestar e ainda era organizado com o controle do Estado, herança da era do Vargas. Em determinado momento, a economia apresentava crescimento, mas a riqueza não era dividida. Os mais ricos ficavam cada vez mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. No final dos anos 1970, os salários dos trabalhadores estavam desvalorizados, empobrecendo cada vez mais os brasileiros. Nesse contexto, o movimento sindical ressurgiu no Brasil, desafiando o regime militar nas importantes greves do ABC paulista. Esse período é chamado de Novo Sindicalismo Brasileiro e foi importante para o contexto da abertura política no país. Com o tempo, vários mecanismos de valorização e proteção aos trabalhadores foram aperfeiçoados em constantes movimentos de avanço e retrocesso. Sua última modificação aconteceu na Reforma Trabalhista de 2017. Nesse ano, em meio a uma grave crise econômica, deputados votaram alterações importantes na CLT. Os defensores da mudança argumentam que ela simplifica as contratações e pode gerar empregos. Muitos setores da sociedade foram contrários às mudanças, alegando que representavam retrocessos e piorariam as condições dos trabalhadores do Brasil. A realidade é que, se buscamos condições dignas de trabalho para todos, precisamos estar vigilantes, conhecer as origens dos direitos conquistados para saber por que existem e se eventualmente ainda são necessários. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Foi um prazer ter a companhia de vocês. Até mais e tchau, tchau.